boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, mundo espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação. E ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Estamos reunidos mais um sábado para dar continuidade ao estudo desse livro interessante. Norma, Oi. como hoje nós estamos um pouquinho mais folgados de tempo, eu queria gastar 3 minutos, não é gastar não, é usar 3 minutos que eu acho que muito bem, porque tem a ver com tudo. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje para o que nós vamos falar, para esse assunto. Aí me veio Divaldo. Sim. Tem um trecho de Divaldo de como ele foi orientado a estudar o Livro dos Espíritos. Olha que interessante. E aí tem tudo a ver com a passagem de hoje. Então eu gostaria de aproveitar 2 minutos. Deixa eu ver, uma guia. E deixa ele preparado aqui. Uma guia, onde é que ele está? Tem muita coisa aberta.
Aqui, um espírito me ensinou a estudar. Vamos escutar o Divaldo? Depois nós comentamos e inserimos no contexto de hoje. E ele me disse sentenciosamente: esta obra tu deverás lê-la durante toda a tua vida. Mais do que isto, deverás estudá-la, porque se tu viveres 100 anos, à medida em que a tua inteligência vá adquirindo mais amplos recursos e o conhecimento se alargue, entenderás melhor o conteúdo desta obra extraordinária. A recomendação do Mundo dos Espíritos é ler o livro, estudar o livro repetidas vezes. Eu também achava isso meio exagerado, sabe? Até que vocês me chamaram para vir participar desse trabalho. E aí, eu comecei a descobrir, não vou dizer nem nas entrelinhas, eu comecei a descobrir significados que, quando eu li a primeira vez, eu não conhecia, então não identificava. Essa é a questão. Quando o livro foi escrito, falar do átomo evoluindo desta maneira como está no Livro dos Espíritos era incompreensível. Hoje, quando se adentra a intimidade do átomo, a física quântica e a física das partículas, a coisa muda de figura. Mas não precisamos ir tão longe, não. No dia a dia nosso aqui, volta e meia eu venho chamando a atenção, amarelando, trechos que se abrem para novos, não novos conhecimentos, para novas visões que antes eram incognoscíveis. E quando a gente começa, à medida que a gente envelhece e vai ampliando a nossa capacidade de conhecimento, nós começamos a reconhecer o que já estava escrito ali há 170 anos atrás. E que a gente antes não tinha condição de identificar, de reconhecer. Então, fazia leitura num certo nível, aí o nosso conhecimento aumenta com o tempo, a gente lê de novo, verifica que existem coisas que nós simplesmente não reconhecíamos. E assim vai num constante, segundo o Divaldo aí, que duraria 100 anos, onde a gente ainda encontraria conhecimentos novos, não identificados anteriormente. Bom, pensando nisso, vamos para o nosso de hoje. Então, vamos agora, tela inteira, Livro dos Espíritos, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. É uma coisa que Kardec já se preocupava na época. O que a gente fica fazendo lá em cima? O imaginário popular, ligado a algumas religiões, tem aquela história do anjinho flutuando numa nuvem, tocando harpa. Você me lembra um amigo da Ramatiz, nós deve ter conhecido, que ele vivia usando essa imagem. Ele chamava a harpa de tampa de privada. E ficava rebatendo que o nosso objetivo não é ir para gozar a eternidade em cima de uma nuvem tocando harpa. É muito tempo a eternidade. Se fosse para ficar fazendo isso por toda a eternidade, dava para repensar se a gente quer ir ou não para o céu. E aí, Kardec entra no assunto e quer saber o que os espíritos fazem com essa eternidade que eles têm. Alguma outra coisa, pergunta 558, incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente, ou seja, evoluir? Claro, nossa missão máxima é a evolução. Em verdade, é uma cocriação de nós mesmos junto com o Pai. Nós somos co-criadores de nós mesmos à medida que nós trabalhamos pela nossa própria evolução, com auxílio das leis divinas. Mas tem alguma outra coisa importante que eles ficam fazendo ou vai ser mesmo ficar tocando arpinha em cima de uma nuvem? Eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus. Por vontade também podemos ler as leis divinas, as leis do universo.
eles trabalham na execução, no cumprimento das leis do universo, cujos ministros eles são. E aí, colocou aqui uma categoria mais forte, né? Claro que para chamar de ministro tem que ser um espírito superior a nós. Quando os encarnados aqui já está acima da categoria humana. Ele já está falando aí de arcanjo, aquilo que a Ramatiz chama de engenheiro sideral, e outros são de anjos, arcanjos, de devas. Muito bem. Trabalham pela harmonia do universo, executando a vontade do Pai. Eles são os executores dos planos de Deus. A vida espírita, a vida espiritual, é uma ocupação contínua. Aí, no nosso ponto de vista, então se cansa, né? Não. Mas que nada tem de penosa como a vida na Terra. Porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Trabalha-se lá de uma maneira diferente, com um objetivo diferente. Lá, essas atividades fazem parte do prazer de ser e de estar em harmonia com os planos de Deus, em sintonia com a origem da vida. Essa ideia de seres superiores atuando sobre as leis do universo, ela não é nova, nem no nosso estudo, nem na humanidade. Todas as religiões antigas, começam falando sobre isso. Interpretam os fenômenos da natureza como o efeito da ação de deuses. Nós teve umas 3 semanas atrás, não foi, Norma? Esse assunto já tinha saído, né? Sobre a ação dos espíritos sobre as forças da natureza. Aqui, ele volta a esse assunto como um exemplo das atividades que um espírito superior se incumbe. Ele executa essas atividades de forma prazerosa. Eles estão atuando conforme a vontade de Deus, executando as suas leis. Vou pegar um exemplo aqui meio forte, porque eu não gostei dessas imagens, não, mas elas estão em harmonia. Da outra vez, nós falamos havia uma pergunta específica sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da atmosfera. Chuvas, tempestades e tudo mais. Aqui eu coloquei só um exemplozinho mostrando que em épocas diferentes, em culturas diferentes e povos diferentes, sempre havia um Deus de raios e trovões. Claro que essas imagens são muito, né, novas, eu nem gostei delas, mas pelo menos elas estão harmonizadas entre si. Desde a Índia antiga, a Grécia, a África, Japão, os povos nórdicos, todos interpretavam a existência dos raios como a ação de um ser superior, um ser divino, um deva. Não necessariamente o Deus, né? Embora a maioria aqui já considere quase que um rei, né? O Zeus era o rei dos deuses, o Xangô era um rei, Indra, idem, e o Thor se tornou um, e por aí vai. Bem, mas à medida que nós evoluímos, evolui também a nossa participação, a nossa capacidade de atuar perante a obra da criação, representando a vontade de Deus. Não chega a ser novidade é só a colocar isso como um dos objetivos de atuação de um espírito superior. Não só os superiores, que aí Kardec... e os inferiores, os espíritos imperfeitos, inferiores e imperfeitos, também têm alguma função útil no universo? Agora não é mais um deva, né? Agora não é mais um ser que controla um fenômeno meteorológico, agora é um espírito que talvez não tenha nem alcançado ainda o status humano. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto?
O que nós vimos, e isso está sendo um repeteco mudando só de ângulo, é que o universo funciona sob o controle, sob a coordenação de seres muito mais evoluídos que nós, que atuam sobre seres, alguns ainda menos evoluídos que nós, que são seus executores. Na Umbanda, mas não é só na Umbanda. Isso é muito claro, por exemplo, quando se fala de um orixá específico, Iemanjá, e se fala do povo d'água. Iemanjá não é o povo d'água. O povo d'água são aqueles seres, tá, que são que atuam sob coordenação de um ser superior. Na Umbanda somos de Iemanjá, Candomblé, alguns povos africanos também. Mas quem quiser ver um pouco mais de detalhes sobre isso, sem precisar adentrar na Umbanda, existe um livro que eu até peguei ele aqui, mas eu não consigo mais lembrar com detalhes do conteúdo dele, mas eu guardei essa imagem. É o Povo d'Água da Umbanda. Ele fala sobre os espíritos que vivem nesta região do mar, inclusive nas profundezas, e o que eles fazem por aí. Ranieri desce, desdobrado, e vai conhecendo a região marítima e o que tipo de ação, que tipo de vida, que tipo de seres vivem nessa região. Mas, basicamente, é essa dobradinha de um espírito superior comandando fenômenos da natureza através de seus executores, espíritos menos evoluídos, que, por si só, não teriam condições de cumprir a vontade de Deus, mas que servem como mão de obra para isso. E, ao atuarem dessa maneira, eles aprendem e evoluem. Isso fica mais claro nas próximas perguntas. Tem eles atribuições especiais? Quer dizer, existe, então, um que é só isso, e foi criado para viver no mar, para controlar os fenômenos da natureza submarinos? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas. São ciclos, são fases da evolução de um espírito. Desde antes até mesmo de ter a consciência do eu sou, até eles terem a consciência do sou um com o Pai. Mas não é só numa região, em toda parte, adquirindo conhecimento de todas as coisas e presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Primeiro, nós somos presididos, quando nós estamos em estágios bem inferiores da evolução, e depois passamos a presidir aqueles que ainda precisam de coordenação. Mas a evolução do ser passa por adquirir um conhecimento amplo da vida e do universo. E isso aí não é pouco, não. Aí a eternidade já se justifica, né? Para conhecer tudo, para habitar em todos os lugares, para presidir de tudo, não são 100, 200 mil ou 1 milhão de anos que nos permitiriam fazer isso, considerando a enormidade que é o universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito que cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro destino cumprirá ou já cumpriu, em época diversa. Quer dizer, hoje, neste mundo, estamos nós aqui cumprindo uma programação de vida. Já cumprimos outras programações de vida em outras épocas, ou iremos cumprir ainda aquelas que nós ainda não cumprimos. Mas o destaque aqui para mim, de novo, é na terra, na água, no ar e no etc. Isso aqui não está muito familiar, não, pessoal? Terra, água, ar e etc. Esse etc. aqui é porque eles não tiveram, assim, não vou dizer coragem, não era ainda a hora deles fazerem vínculos
com conhecimento que poderia pesar de forma contrária. Aqui, nesse etc., está o fogo, os 4 elementos. Mas está muito mais que o fogo, né? Quem somos nós para dizer que no universo como um todo só existem esses 4 elementos? Na verdade, o conceito de 4 elementos, do ponto de vista científico, já ficou ultrapassado, mas do ponto de vista esotérico, ainda tem o seu significado. Terra, água, ar e fogo. Isso, de novo, lembra o quê? Os elementares da natureza, os espíritos da natureza, os espíritos da terra, da água, do ar, do fogo, que não são espíritos, são elementais, são seres ainda que não chegaram ao estágio humano, mas que já atuam na obra de Deus, sob coordenação daqueles que já passaram há muito disso. Ou seja, isso aqui está meio que sendo dito aqui. E em vários outros pontos do Livro dos Espíritos, mas numa linguagem tão sutil, tão diferente, que as primeiras leituras não nos permitem concluir isso. Mas quando nós vamos costurando um conhecimento que nós meio que já temos com as várias passagens do Livro dos Espíritos, nós vamos reconhecendo, identificando esse conhecimento. Tá? Não estou dizendo que exista um ser chamado Iemanjá, mas existem espíritos superiores a nós que coordenam o fenômeno na natureza, inclusive nas águas, através de espíritos ainda inferiores a nós, que não são bem espíritos ainda, são elementais, os espíritos da natureza, e que vivem nessa região, e que estão evoluindo, estão amadurecendo, estão adquirindo seu conhecimento nessa região, mas, segundo está dito também no Livro dos Espíritos, aqui na próxima sessão, nós temos que conhecer e habitar conhecer todas as coisas e habitar em todas as partes, inclusive na terra, na água, no ar, no fogo, etc, etc, etc. Aqui, claro, é uma imagem pictórica representativa apenas dos 4 elementos na natureza, né? Não tem nada a ver, as formas não são essas, nós não sabemos quais são as formas, não quero adentrar, evitei colocar uma fadinha de asinha ou um gnomo, alguma coisa assim. Não está aparecendo essas imagens que você está falando, não. Não está aparecendo? Não, meu anjo. Não está aparecendo nada que eu estou mostrando? Não. Você está referenciando, mas para a gente não está. Eu não vi nada até agora. Ah, meu Deus do céu, foi o botão que me traiu. Vou passar só as imagens agora. O som ficou esquisito, hein? Primeiro aqui, aquela imagem do céu, né? Um anjinho tocando harpa, né? Vão lá para cima. Tá? Não está aparecendo, querido. Ainda não? Não. Meu Deus. Eu acho que vamos deixar, então. Perdemos. Ficou só com o que acabou o tempo, né? Eu estou na última pergunta. Deve ter sido porque eu entrei com o Divaldo como uma guia. Uhum. Mas depois eu entrei como tela. Agora, tá? Agora foi. Então, vou só passar na imagem rápida e acabou o nosso tempo, né? Eu ia começar assim, fazendo aquela evocação da imagem clássica do anjinho na nuvem, mas nós, não anjinhos ainda, nós, gostei por causa disso, né? Os vários deuses em diferentes religiões, em diferentes épocas, que mobilizam a mesma força da natureza, os raios e trovões, são muito mais do que esses. Todas as religiões antigas tinham uma representação para eles. Aquilo que eu falei sobre, aqui uma representaçãozinha mais selecionada, para mostrar um espírito superior que estaria atuando sobre os espíritos da natureza do mar e controlando, atuando os fenômenos que ocorrem nesta região na água. Conforme está dito aqui, né? Todos têm deveres a cumprir em todas as regiões, em todas as partes. Aqui é o foco que eu tinha feito. Em todas as regiões, em todas as partes, presidindo esses fenômenos.
Em verdade, a natureza, o universo funciona a partir de um ato inicial de criação de Deus e da delegação, da coordenação desses fenômenos para os seres criados por ele, aquilo que a Ramati chamava de engenheiros siderais, que algumas religiões chamam de anjos e arcanjos, que outros chamam de devas, mas o fato é que em todo lugar, em toda parte, existem criaturas de Deus fazendo o trabalho divino, conforme para eles são designados a cada momento. Aqui eu só estava representando os 4 elementos de forma elemental, mas sem nenhuma ideia de vender o que é a imagem. Não me atrevo a isso. Acredito que existam seres elementais, mas não acredito que seja aquele gnomozinho, aquela fadinha de asa, que muita gente coloca por aí. Tem mais coisa, mas o que é de fato nós não sabemos. Mas o Livro dos Espíritos, lido desta maneira, mostra, existe isso. O detalhe, ele não revela. A continuação da obra espírita, isso vai acabar aparecendo, porque já está começando a permear mais informação. Para terminar, são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas. Espera aí, não, Norma, esse aqui já não era teu? Ou ficou Não, comigo? o meu é o 562. Ah, tá bem. São permanentes para cada um, estão nas atribuições exclusivas de certas classes, as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas. Ou seja, de novo, ele está querendo saber se a coisa é muito compartimentada, se é muito segmentada. Esse é do ar, esse é da água, esse é da terra, esse aqui é das estrelas. Todos têm que percorrer os diferentes degraus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. Então, o arcanjo de hoje já correu todos esses degraus, já vivenciou todas as experiências, por isso ele tem um conhecimento que é infinitamente maior do que o nosso, fruto do seu próprio amadurecimento. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição, numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos desta arte. Então, aqui era só a ideia de que esses devas estão mal representados, atuam em todas as partes, em todos os campos do universo, manifestando a vontade de Deus. 562, Norma. Perfeito. Então, vamos lá, questão 562. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Que quereríeis que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício, né? Suplício. Então, isso, suplício. Então, meus irmãos, não há inércia, né? Não há inércia na criação de Deus. Há sempre alguma coisa a aprender no espaço infinito, não é? Os engenheiros siderais estão sempre sendo solicitados, porque a criação de Deus é constante, né? Para administrar galáxias novas. Então, tem sempre o que fazer, não é? Os espíritos puros trabalham constantemente. Suas ocupações são mistas. No entanto, não poderemos compará-las com as ocupações humanas, que são quase todas materiais. Então, cada plano de vida requer trabalhos compatíveis com a sua natureza. As almas purificadas no amor não vivem de contemplação, mas sim de ação na fraternidade universal. Elas são co-criadoras, como o Vidal já havia dito, recebendo ordens da Suprema Justiça e executando-as. Há sempre, então, o que aprender, né, para evoluir.
para multiplicar seus talentos na obra de Deus. A nossa doutrina, ela é de fé raciocinada, né, meus irmãos? Então, se a nossa razão nos diz que os anjos trabalham constantemente, não ficam lá tocando harpa, como Vidal já frisou, eles estão fazendo alguma coisa em favor dos que sofrem em plena justiça. Por que sofrem em plena justiça? Porque a cada um de nós segundo as suas obras, mas nunca deixamos de ser assistidos, né? E essa confiança nos dá ânimo para trabalhar, para viver. Então, muitos espíritos laboram na Terra e fora dela, em busca de harmonia para todos nós. Por aqui, quando estiverem encarnados, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico, outros tantos, as benzedeiras, né, médios naturais, eles nos assistem sob a orientação desses espíritos superiores, são canais com esses espíritos, porque adquiriram, né, essa evolução que permite isso para eles. Por vezes, eles não têm nem consciência, né, de quais almas puras os estão inspirando, aqueles mais simples, né, mas elas estão operando sobre um trabalho de amor. Aí, a 562A fala assim: de que natureza são as ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Essas são as ocupações. E aí a gente lembrou de uma questão do Livro dos Espíritos, tá? A 188, ela tem uma nota de rodapé que os espíritos esclarecem para Kardec o seguinte: olha, o Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Então, a gente imagina, assim, analogamente, como sendo condensadores de voltagem, né? Vêm os cristos planetários lá no Sol, passando as orientações de Deus para os governadores planetários, no caso, a Terra, Jesus, né? Ramati já nos diz que Jesus é médium do Cristo planetário da Terra, não é? E assim para os ministros, até chegar a nós, humildes trabalhadores da última hora, que estamos fazendo alguma coisa na obra do Senhor, entendeu? Então, as ordens de Deus passam, então, por Jesus, aqui na Terra, e ele repassa para os espíritos do seu reino, entendeu? E esses ministros executam os planos, retransmitindo-os, por vezes, aos planos mais baixos, para que a obra seja feita em nome do Criador de todas as coisas. Daí Jesus falava para a gente: eu e o Pai somos um. Então, a fonte dos conhecimentos é o Evangelho de Jesus. E o comando divino enviou o Consolador prometido na forma de uma doutrina para ajudar aos homens e almas a entenderem seus deveres diante das necessidades de cada criatura. Então, todos nós somos instrumentos de Deus, mas somente Ele é o construtor da vida. Vamos para 563. São incessantes as ocupações dos espíritos. Vidal botou aqui, está melhor. Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém,
Não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade desconstitui um gozo pela consciência que tem de serem úteis. Então, meus irmãos, Jesus falava assim, olha, eu trabalho e meu Pai trabalha também. Então, os atos de Jesus refletiam a vontade do Pai. Se o Pai trabalha, né, quem somos nós para ficarmos ociosos? No mundo espiritual, o centro de força, então, é o pensamento, porque é o atributo do espírito. Os espíritos puros, eles têm ocupações permanentes no imenso campo de atividades de Deus, pela harmonia e felicidade coletiva, tá? Podemos verificar a que ordem pertence um espírito pelo trabalho que ele realiza ou pelos seus pensamentos e ideias. Porque também os espíritos inferiores não ficam inertes. Assim, quando o espírito nos deseja influenciar para o mal, é que ele ainda está preso num interesse individualista, distanciado da lei coletiva de harmonia universal de Deus, entendeu? Ou seja, pelo próprio livre-arbítrio, ele busca satisfazer os seus instintos, seus caprichos, seus prazeres e desejos. E a gente vai encontrar exemplo disso nos vampiros, né, meus irmãos? Os vampiros alcoólicos, chamados por Ramatiz de canecos vivos, né? Aqueles vampiros do tabaco, chamados por Ramatiz de piteiras vivas, ou ainda toxicômanos, sexuais, glutões, e aqueles de energia, de fluido. Já estou ouvindo. Ficar sem dar sono. Eles sugam as energias dos encarnados através do chakra esfênico, alegando que sentem-se fracos e necessitados desses fluidos para viverem, se alimentarem. Então, todos, né, trabalham e têm ocupações. Agora vamos a 563A. Concebe-se isto com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os inferiores? Aí a espiritualidade responde: a estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? É claro que não, não é? Há aquele exemplo, vai construir um prédio, tanto precisa, né, que já foi citado, do arquiteto, do engenheiro, como do auxiliar, do servente de pedreiro, cada um apropriado à sua natureza, ao talento que possui, não é? A gente pode ver, então, que Deus vai atribuir as ocupações e atribuições a todos, de acordo com a capacidade evolutiva individual de cada espírito. Por isso, a gente já explicou para vocês as ocupações diferenciadas de um Cristo planetário para um governador, para um ministro, e até chegar a nós. E a gente pode pegar um exemplo de Kardec, por exemplo, né? Ele estava tão evoluído que a ele coube a missão de ser o codificador da doutrina espírita. Mas é bem verdade que ele poderia ter falido na missão. Mas o plano divino já tinha quem o substituísse caso ele falisse, né? Seria Leon Denis. Então, a lei do progresso, que nos impulsiona ao progresso moral e espiritual, que a doutrina espírita propicia, não deixaria de ocorrer no tempo de Deus. Tudo estava planejado. Há espíritos planetários
cuidando da evolução do planeta Terra para a regeneração. Ou seja, um espírito com evolução incipiente não receberia jamais a missão que Kardec recebeu. E agora vamos passar para a última questão, a 564. Bom, haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Aí a espiritualidade responde: mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Certamente, como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade. E cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, são todos são crianças, né? São quais crianças? Como é que é? Todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Ou seja, meus irmãos, a espiritualidade aqui está nos dizendo que há os ociosos que não se ocupam de nada útil. São aqueles preguiçosos que não desejam trabalhar, não é? Mas a criação de Deus está em constante movimento, que requer trabalho. O próprio Pai, a gente já viu, não para de criar. Então, o Espírito Miramês, ele nos fala que, pela expressão do assunto, não, os espíritos que nada desejam realizar estão progredindo, sim. Eles não estão parados. Só que eles fazem um progresso muito lentamente, sem a sua participação. E sim, pela força do progresso universal, que é a bondade do Criador. Aí, quando eu li isso, eu falei, só trazendo um exemplo, né? Nosso, assim, por exemplo, uma pessoa que é ociosa, só quer ficar no celular, nas redes sociais, na fofoca, não procura a parte interessante da internet, né? Cultural, essa coisa toda. Então, ela praticamente está ociosa, né? Ela não quer trabalhar, ela está naquela viciação, mas ela está, de toda forma, progredindo, porque ela está tendo acesso ao progresso científico, tecnológico, desenvolvido, entendeu? Então, Miramês fala que eles dormem, mas não a lei do amor, que nos sustenta a todos. Por isso que nós somos impulsionados ao progresso, queiramos ou não. A ociosidade não faz bem, né? Os espíritos que vivem na ociosidade acabam prejudicando-se, mas isso é temporário. Mais cedo ou mais tarde, receberão um chamado pelo amor ou pela dor, para se ocuparem de algo útil. Cabe a nós, que com eles estamos encaminhada, a orientá-los, que todos precisamos ter uma ocupação útil, tá? E aí, Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 37, ele fala uma coisa maravilhosa. Se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra da regeneração. Então, nós temos que sempre estar disposta a
auxiliar. Agora, a pessoa tem o livre-arbítrio. Se ela insistir na ociosidade, mesmo tendo sido esclarecida da melhor forma possível, né, ela acabará percebendo isso pela dor, porque ela não conseguiu aprender pelo amor, né? E assim, essa dor às vezes chega quando ela começa a sentir-se prejudicada na sua integridade até espiritual. Hoje a gente já vê uma preocupação científica com o tempo de utilização dos celulares pelos adolescentes. Entendeu? Então, todo alerta que a gente puder fazer útil é importante, incentivando que o trabalho enriquece a alma, não é? Algumas pessoas, por exemplo, elas procuram a casa espírita para tratar-se, porque elas estão com algum problema. E aí, na casa, oferecem para elas fazerem alguma ocupação. E elas ficam chateadas. Falam, vem aqui em busca de um tratamento, vão me dar trabalho? Mas, às vezes, o problema delas era a ociosidade. E quando a gente está trabalhando na caridade, a gente começa a ver as dores dos nossos irmãos, às vezes elas são tão maiores que as nossas, que a gente esquece daquilo que a gente foi procurar ali, entendeu? Doando amor. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. E aqueles que estão desencarnados, né? Há os espíritos que participam do seu planejamento reencarnatório. Isso porque eles foram merecedores disso, né? Eles trabalharam, eles construíram essa condição, mas há aqueles também que têm as reencarnações compulsórias. Estão aprendendo pela dor. É a lei do progresso impulsionando-os. Eles vão reencarnar e nem sabem o que vão ter que fazer e pensar aqui em expiação para progredir. Então, o espírito Lázaro, ele diz o seguinte: todos nós seguiremos no duplo esforço do freio e das esporas. E uma das esporas, meus irmãos, é o aguilhão da dor. Então, daí a orientação de Santo Agostinho, não é? Conhece-te a ti mesmo, para ter-se consciência do que somos, para poder-se utilizar bem o livre-arbítrio, para sairmos daquela condição de criança que está iniciando ainda o aprendizado. Vamos conhecermos a nós mesmos e assim irmos burilando a nossa evolução. Esse foi o nosso entendimento dessas questões. Agora, irmãozinho Vidal, você poderia fazer a nossa prece de encerramento, por gentileza? Voltei. Vamos fechar nossos olhos, vamos subir nosso pensamento ao alto, agradecendo aos nossos guias, mentores, que nos encaminharam para momentos como esse, que nos ajudaram a superar nossa inércia, a nossa tendência à ociosidade, e nos motivaram a trabalhar pela ampliação do nosso conhecimento, estudando, discutindo, escutando, analisando um pouco dessas verdades, pouco, muito pouco mesmo, e simplificadas. Nós teremos a eternidade para aprender mais, há muito que aprender, graças a Deus. Que nós vamos descobrir que a felicidade do anjo não está no ócio, e sim na ação produtiva e benéfica em sintonia com a vontade do Pai. Terminando esse momento, terminando esta etapa de estudo, pedimos permissão para encerrarmos, nos comprometendo
a retornarmos no próximo sábado, para darmos continuidade ao nosso estudo e o nosso aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.